tema de hoje é a grandeza do Grandeza, precursor de Jesus. isso aí, a grandeza do precursor de Jesus. Quem será esse precursor de Jesus? Quem foi? Abraão? Será que é João que escreveu o Evangelho de João? Moisés? Será que foi Neemias? Eu acho que foi Enoque, que foi trasladado. Enoque? Enoque, grande Enoque. Vamos falar desse tema, um tema muito importante. Ele é tão importante para o nosso estudo que João faz uma abordagem diferente sobre esse personagem, diferente dos demais evangelhos. É interessante a Sim. maneira como ele aborda. E a gente vai explicar isso direitinho para todo mundo que está assistindo, né? Vamos ver até onde a gente vai hoje, né, Davi? Que tem assunto aberto. Boa noite, Ana Lúcia. Seja bem-vinda à nossa aula. Boa noite, Ana Lúcia, grande Ana Lúcia. Davi, aproveita para convidar a turma para domingo. Domingo a gente vai falar sobre novo nascimento. Convida a galera aí. Então, queria convidar você que se conectou hoje, né, para a nossa escola bíblica, para domingo que vem, às 18h30, assistir não, né, comungar ou estar prestando culto a Deus junto conosco aqui na Igreja Verdade e Graça. É atrás do West Shopping aqui em Campo Grande, na rua Avenida Marechal Dantas de Barreto, número 209. A gente botou o endereço aí embaixo para você. Não se perder, se você quiser, tira uma foto aí, ó, para você manter esse endereço aí fixo, mas também temos aí as informações já na nossa fanpage aí da Igreja Verdade e Graça. Tá? Então você é nosso convidado, 18h30 no domingo. 18h30 mesmo, a gente vai de 18h30 até as 8. É a Igreja da Garagem. Vamos botar o nome de Garage Church. Pior que já existe. Oi. Então vamos botar New Garage Church. Pronto. Ou então é garagem reformada. Literalmente. Literalmente. Estamos passando por uma revitalização da garagem para Olha poder só. receber você. Garage Church Reformation. Olha que coisa. Bom, pertinho aí do West Shopping, muito fácil de Pertinho, bem chegar. pertinho. E Isso. você não vai encontrar nada demais, não vai encontrar luxo, nem glória. Vai encontrar uma garagem para você Isso poder aí. participar com a gente da reunião. Uma comunidade de pessoas simples, né, apaixonadas por Jesus Cristo, discípulos de Jesus, que se juntam para cultuar a Deus e se juntam também para aprender mais da palavra de Deus. Isso, domingo passado nós falamos sobre justificação. Se você não foi, perdeu por alguma razão, esta reflexão, essa mensagem está aqui na fanpage, é só você assistir. Sim. Ou você pode assistir também pelo canal da Oficina da Palavra. É só acessar lá, né, no youtube.com/, Oficina da Palavra, você vai encontrar lá justificação, o tema de domingo passado. E domingo agora, se Deus assim permitir, falaremos sobre o novo nascimento. Não, e se você acessar pelo canal da Oficina da Palavra, lá você encontrará muitos outros vídeos, tá? Vídeos de ensino, vídeo de dicas, vídeo que abordam vários temas, né? Muito Legal. importante para o cristão. Isso mesmo, você vai encontrar preleções enormes lá de mais de 1 hora, aulas incríveis, debates. Sacadas Tudo curtinhas. isso. E agora a gente vai ter uma coleção que vai entrar a partir de outubro, que é Romanos em 1 minuto. São vídeos de 1 minuto para você aprender sobre a Epístola de Romanos. E sábado que vem, sábado agora, dia 10 de outubro, tem outro debate com Marcos Cico. Vamos falar sobre abuso espiritual. Fica conectado aí, sábado agora, eu e o Marcos Cico já falamos sobre teologia da prosperidade, batalha espiritual, falamos sobre maldição hereditária, agora vamos falar sobre abuso espiritual, um tema da hora, do momento. Sim. Vamos começar então, Leclerc? Vamos começar, vamos falar sobre a grandeza do precursor de Jesus. E quem foi o precursor de Jesus? Obviamente foi o grandíssimo, poderosíssimo João Batista. João Batista, que não quer aparecer aqui agora.
por alguma razão espiritual, apareceu. Agora vai, Pronto. agora vai. João Batista, vamos falar de João Batista. E para falar de João Batista, nós vamos ler aí o Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 6 ao versículo 8. Você pode ler para a gente aí, Davi? Claro, já está aqui no gatilho aqui. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Legal. Agora lê pra gente aí, o Davi, João, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 32 até o 36. Sim, senhor. Só um momento que esse não estava no gatilho. Espera aí. Absurdo, isso é muita falta de profissionalismo. É porque, na verdade, eu peguei todas as outras referências, menos essa. Mas isso aí é fácil resolver. Enquanto a gente está rendendo o bloco, eu já estou chegando. João 5. João 5, do 32 ao 36. Ok, já achei. Tá. Há outro que testifica de mim. Eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com sua luz. 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. Bacana. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o estudo bíblico, ele é feito com reflexão, né? A gente vai lendo os textos. Sim. E vai lendo os textos com muita tranquilidade, vai aprendendo sobre eles e vai entendendo como eles são construídos. Não adianta você pegar a sua Bíblia e ler o versículo separado, fora do capítulo, fora da história, fora do tempo, que você vai acabar chegando ao entendimento errado. Sim. A Bíblia é um livro, para nós cristãos evangélicos, inspirado, é um texto dado por Deus aos escritores, mas não deixa de ser texto, não deixa de ser livro. E livro exige leitura, reflexão, pensamento, discussão. Bom, dito isso, o que você vai descobrir? Você vai descobrir que o Evangelho de João começa com aquela narrativa sobre o verbo, explicamos semana passada, né, que Jesus estava lá com Deus desde o princípio, nada do que foi feito se fez sem a sua presença. Ele é homem, ele é Deus homem, ele é Criador, Senhor de tudo, poderoso, incrível, maravilhoso, espetacular. E descobrimos que João, ao falar desse tema, ele estava combatendo o gnosticismo, que era um pensamento filosófico do primeiro século, né, um pensamento que dizia que matéria e espiritualidade não se misturam. Então, é impossível, ou para ele seria impossível, que Deus encarnasse, né? Ou é Deus ou é homem, ou é divino ou é carnal. E aí João faz aquela leitura, né? Quando ele fala do verbo, ele confronta os gregos. Quando ele fala, quando ele diz que no princípio ele era, ele estava, ele confronta os judeus, né? Então, João bate, e a gente aqui se alegrou com esses textos, com a maneira como a Bíblia é construída, e percebemos ainda, por incrível que pareça, para nosso espanto, que até hoje existem traços de gnosticismo entre nós, o que foi assustador, né, Davi? Sim, sim. E muitas pessoas, assim como eu também, em algum momento, né, da sua caminhada cristã, praticou esses traços que você está falando do gnosticismo por ignorância, né? Isso. Porque infelizmente está entranhado no evangelicalismo não só brasileiro, né, mas no evangelicalismo, né? E infelizmente tem ainda as suas raízes, ramificações, influências, e a gente precisa combater isso, assim como João combateu ali no primeiro século ao escrever o Evangelho de João, né? É verdade, é verdade. Bom, mas aí você está lendo lá na sua casa, está lendo o texto, né, com muito cuidado, com muito critério, e de repente João, o escritor do Evangelho, muda de assunto. Ué,
que deu nele? Ele estava falando de Jesus, do verbo, da eternidade, numa reflexão gloriosa, tá? De repente ele muda de assunto e no versículo 6 ele vai falar de João Batista. Olha que coisa estranha. Você que está acostumado a ler a Bíblia, aí você na sua casa, você nunca tinha reparado isso não, que o escritor mudou de assunto de repente? Isso não te soou estranho, né? Não pareceu estranho, mas ele mudou de assunto de repente e começou a falar de João Batista. E aí vem, de novo, aquela lição importante que a gente tem que sempre ter em mente, né? Que o pano de fundo, o contexto, eu botei pano de fundo, mas é a palavra que a gente usa para contexto. O contexto histórico explica as razões que levaram o autor a produzir o texto dessa forma. Entenderam? Deixa eu desligar aqui o monitor, que está. Parece até que eu estou numa. Parece até que eu tô na discoteca. A tua luz pensando aí. que eu estou na discoteca. É mentira! Era mentira. Viu como é que a gente descobre a idade da pessoa? Cara, discoteca já. É verdade. Isso é coisa de. Coisa da década de 1970 do século XX, é verdade. Pensou que eu estava na rave. Mentira! Bom, então, voltando aqui ao assunto que importa, né? O contexto histórico diz muito sobre as decisões do autor ao escrever o livro. Beleza? Sim, Então sim. vamos ver ponto a ponto, porque esse é um contexto importante. Você que está assistindo a aula ao vivo, quiser fazer pergunta, você que for Por favor, assistir faça pergunta. depois, Né? pergunta fácil, né? Pergunta difícil, o Davi que está aqui na janela de baixo responde. Eu só respondo pergunta fácil. Bom, primeira coisa, acabou a idolatria. Quem está acostumado a ler a Bíblia, já leu a Bíblia várias vezes, vai se lembrar que no Antigo Testamento a crise de Israel é a idolatria, é o combate à idolatria. Desde que a aliança foi feita com Deus no livro de Êxodo, lá no Monte Sinai com Moisés, né, o povo de Israel tinha na sua natureza a idolatria. Não é uma coisa que é pontual, nova, né? não. Pontual, não. É uma coisa comum. Todo mundo era Sim. idólatra. A Bíblia diz que o pai de Abraão era idólatra. Os filhos de Jacó eram idólatras. Toda hora tem referência à idolatria. A família de Gideão era idólatra. E idolatria no Antigo Testamento é diferente de idolatria no nosso tempo, né? Hoje você usa a palavra idolatria e se refere à exaltação do ego, do eu, né? Mas no Antigo Testamento, idolatria tem a ver com outras divindades mesmo. E aí, depois que Israel foi para o exílio na Babilônia, e você vai ler essa história no livro de Jeremias, nos livros de Crônicas, no livro de Segunda Reis, vai ler isso também em Esdras, vai ler em Daniel, tem um monte de livro na Bíblia que conta a história do povo de Israel exilado, quando ele foi levado para o cativeiro. Basicamente, o cativeiro de Israel é resultado da idolatria. E quando Israel saiu do cativeiro, acabou a idolatria. Esse problema de idolatria não existia mais. Beleza? É importante o pessoal saber que Israel, depois do cativeiro, nunca mais deu sinais de adoração a outros deuses. Leclerc, Outra fala. antes de você passar para o próximo assunto, queria dar uma boa noite aí para Rosa Gomes, para Fabiane Ribeiro. Boa noite, boa noite. Legal. Sejam bem-vindas. Outra coisa que acabou também, Davi, foi a monarquia, ou seja, aquela fase de glória, né, de Davi, Salomão, Uzias, Josias, foi tudo por ralo. Isso virou mito, virou lenda, virou história. Israel deixou de ser uma nação poderosa, estruturada, para virar ali uma província do Império Romano. Diminuiu muito o efeito de Israel. Nunca mais se tornou a mesma coisa. Isso também acabou. E quando você fala de monarquia, você fala de poderio bélico, né? Isso, De tudo. conquistas, isso aí, eles foram perdendo tudo. E aí quando você perde a força, você perde também o orgulho, né, Davi? O orgulho, a posição diante das outras nações, né? Perde tudo, né? Você não tem mais aquela moral toda que você tinha, né? Outra coisa que acabou foi o templo.
não tem mais templo, que era assim a coisa mais incrível. Templo de Salomão, templo de Zorobabel, Israel adorava templo. O engraçado, para quem não sabe, é que o culto judaico, né, o culto israelita no Antigo Testamento, ele não tinha templo. Né? Essa coisa do templo surgiu com a comparação com as outras nações. Porque no início, tanto no Êxodo, como no início da caminhada de Israel, a relação com Deus se dava através dos sacerdotes que ensinavam a lei de Moisés. Não tinha essa coisa do templo, da glória do templo. Essa coisa de templo estava mais relacionada a outras nações. Mas aí Davi resolveu construir um templo, foi repreendido por isso, é importante a gente lembrar. Salomão construiu um templo glorioso, o templo caiu, depois veio outro templo, e nesse templo aqui não tem templo. Tem um templo, que é o templo que Herodes constrói, mas já é uma obra romana, já tem caráter político. Aquela coisa da religião antiga não existe mais. Então acabou o templo, acabou o poder nacional, né, como você bem colocou, que é a questão da monarquia, e acabou também a idolatria. Sim. E aí a pergunta que a gente tem que fazer para os nossos amigos que estão estudando com a gente, sem trono, sem templo e sem independência, o que restou para o pobre povo de Israel na sua jornada, nesse momento aí em que aparece o profeta João Batista? Israel se tornou o quê? O que sobrou para ele? Bom, sobrou a lei de Moisés. Então esse é o contexto. Sobrou a lei. E a lei que sobrou, que ficou, ela se cumpriu versículo por versículo, frase por frase. Até o fato da lei ter permanecido, tanto na memória como em fragmento, é um tipo de derrota, né? Porque ao olhar para a lei, o que o israelita percebe? Que ele deveria ter cumprido o pacto, né? Ele não cumpriu e aí pagou amargamente, né? Sofreu amargamente por não ter cumprido o acordo que ele tinha feito com Deus. O que sobrou foi isso. Sim. Tudo bem? Boa noite, Sheila. Boa noite, Sheila. Além da lei que sobrou também a promessa do Messias. Quem é o Messias? O Messias, a palavra Messias significa escolhido ou ungido. É o mesmo significado da palavra Cristo. Tanto Cristo como o Messias significam a mesma coisa. Para dizer o quê? Que apesar de tudo o que aconteceu, Deus enviaria um Messias, um escolhido para redimir, resgatar, abençoar o povo de Israel que está numa fase horrível de derrota. Sim. Então eles ficaram com a lei, tanto na memória como nos fragmentos, e ficaram com a promessa da vinda de um Messias, foi o que sobrou. Então esse é o pano de fundo histórico no momento em que o profeta João Batista aparece, que é rapidinho, pouquinho antes do aparecimento de Jesus. Até porque João Batista e Jesus têm praticamente a mesma idade, né? Eles têm diferença de quantos meses, Davi? Meses? De meses, valendo agora uma viagem com tudo pago ali para Vila Valqueire. Rapaz, está lá no Evangelho de Lucas, né? A explicação ali da gravidez de Maria e sua prima. Posso chutar? 5 meses, eu acho, se não me engano. Errou! 6 meses. Quase. 6 meses. Por isso que o dia 24 de junho é dia de São João, porque é 6 meses antes do nascimento de Jesus, que é 24 de dezembro. Ó. Perfeito, né? Perfeito, garoto, viu? Isso aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, então, se não tem templo, não tem política, não tem glória, não tem nada, o que os israelitas passaram a fazer? Eles passaram a zelar pela lei. Tudo bem que não tem como voltar ao passado, né? Bom Sim. seria poder voltar ao passado
e avisar os israelitas, né? Isso é interessante. Se você vê um filme da Marvel, você vai ver os caras voltando no passado, né? Na DC, os heróis voltando, avisando, não façam isso no futuro, né? Tem um monte de filme de ficção científica que as pessoas voltam, é verdade. Mas na vida real não existe volta ao passado, ninguém volta, só tem o presente e o futuro. E nessas condições dos israelitas ali, assim como quando a gente vive, né, momentos de ouro, né, momentos melhores lá no passado, a gente fica com um saudosismo, né? É E esse verdade. saudosismo aí é refletido no que você está falando sobre o zelo pela lei, né? É, Eles acabam se apegando também por conta para tentar manter, né, a identidade dos judeus, né? Por conta isso. ali da influência romana, influência de outras Ex- nações. Exatamente. E é daí que nasce o judaísmo. Para quem não sabe, o judaísmo, que é a religião dos judeus, ele surge por causa desse contexto histórico. Muita gente, inclusive, muitos historiadores vão dizer que o judaísmo nasce no dia em que Esdras e Neemias se reúnem com o povo no retorno do cativeiro e naquele momento então eles fazem a leitura pública da lei de Moisés e o povo pede perdão e renova os seus votos e aí muita gente chama aquilo de a grande sinagoga, né? O retorno ao cuidado com a lei, o judaísmo. Antes do cativeiro não tinha judaísmo, porque não precisava. Na verdade, o povo de Israel tinha um contato muito puro, muito verdadeiro, muito direto com Deus, através da lei, através do culto. Mas depois que passou tudo, não restou mais nada, e aí o judeu passou a criar uma cultura religiosa, que é o judaísmo. E o judaísmo era praticado nas casas, que é o que a gente chama de sinagoga. Nas sinagogas, eles se reuniam e aí geralmente liam um fragmento da lei, né? Cantavam, oravam e alguém ensinava. Para quem também não sabe, o culto que nós fazemos hoje nas igrejas evangélicas é muito parecido com as reuniões da sinagoga. Eu quero aproveitar aqui o momento fazer um recorte e dizer para a dona Sheila que o Fluminense ganhou de 4 ontem. Quando não é Quatro a ela, dois. é o Ademir aqui perturbando essa turma, né, que vem aqui, o inimigo furioso querendo perturbar. É que eu queria aproveitar que você deu essa pausa aí para fazer esse Esse, essa reação, né? não, essa reação, né, que a gente sabe que é genuína, né? E eu queria pedir a todo mundo que está assistindo, você que está aí com o seu Facebook aberto, um pouco abaixo de onde está o título da aula, tem um botãozinho compartilhar. Por favor, todos vocês que puderem, cliquem nesse botão e cliquem compartilhar com seus amigos. Porque assim você faz com que é, é, essa aula fique ali no teu feed, né? Ali na tua linha do tempo, e seus amigos podem ver e podem também assistir a aula. Pronto, muito bem, Davi. É o time do Merchan, né? Deu aí os É 20 o e poucos time do minutos. Merchan. Bom, mas aí, voltando aqui ao assunto, né? O judaísmo nasce desse momento histórico onde você não tem mais o templo, né? Não tem Sim. mais nada disso, tá bom? Bom, a vida, como diria Joseph Klimber, né? O pastor Joseph Klimber, Sou eu? a, a vida é uma caixinha de surpresa, né? A gente pensa assim, os israelitas sofreram, foram massacrados, né? Foram destruídos, né? Foram isso, foram aquilo, agora eles vão dar jeito. Nada, deu jeito nada, deu jeito Nem, nada, nem com o próprio Messias ali. deu nada, porque o zelo pela lei, que deveria ter levado o povo de Israel a um coração quebrantado, tornou eles orgulhosos. Como é que pode, né? Sim. Incrível, né? Não adianta. O coração do homem, Davi, é duro. É duro. Não, O mas coração me do fez homem lembrar, me fez é de lembrar pedra. que você que está assistindo aí, né? Não sei se você teve a oportunidade de assistir as outras aulas, a gente mencionou isso.
né, que, infelizmente, a leitura da Bíblia, das leis, né, da Torá, da palavra de Deus, sem a iluminação do Espírito Santo, faz com que, infelizmente, a gente acabe caindo nesses erros recorrentes. E um desses erros recorrentes é a soberba, é a influência que o Leclerc acabou de falar. O orgulho Do do orgulho. conhecimento. Os Isso caras aí. tinham o conhecimento deveria gerar humildade, até porque eles têm uma história, né, de derrota, de cativeiro, Sim. né, de destruição, de juízo. O juízo de Deus caiu sobre o povo e deveriam ficar humildes, né? Ficaram Aham. nada, se sentiram donos da verdade, porque eles tinham a lei de Deus, né? Você acompanha as redes sociais, né, Davi? O Instagram, o Facebook, você vê os cristãos brigando, se degladiando, os progressistas falando mal dos pentecostais, os pentecostais falando mal dos reformados, os reformados falando mal dos progressistas, os três falando mal dos desigrejados, os desigrejados falando mal de todo mundo. Quer dizer, não há assim uma humildade para reconhecer que nós somos todos pó, na verdade. Não importa Verdade. se você tem doutorado em grego, hebraico, exegese, 50 anos de igreja, se você é pentecostal, conversa com anjos, se você flutua, somos todos pó. Do pó viemos, para o pó voltaremos. E se Deus não nos justificar, como nós falamos domingo, né, Davi? Sim. Nós estamos perdidos. Como é que pode, rapaz, Israel entrar nessa furada impressionante, né? E pior do que isso, pior do que se sentir dono da verdade, eles passaram a achar também que o Messias tinha uma função meio que ONU, assim, vai virar o presidente da ONU, né? O Messias vai virar o presidente da, da comunidade europeia, do Mercosul, né? Boa noite, Lucilene, seja bem-vinda. Boa noite, Ellen Moreira, seja bem-vinda também. Maria Bernadette. Nadia Bernadette. E aí os caras começaram a achar que o Messias viria para conquistar o mundo, né? Igual aquele hino Sim. que a gente canta na igreja, né? Cheguei para conquistar o mundo. Que loucura! Que loucura! O Messias era uma esperança de retorno, de glória, de Sim. vitória. Pô, os caras não entenderam nada, né? Deus falou tanto, 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 tanto. E aí a lei de Moisés, que deveria ser algo que iria gerar quebrantamento, acabou se tornando um padrão de santidade absurda, né? Quer dizer, os doutores da lei, os escribas, os sacerdotes, ó, tem a ver com a aula passada, né? A coisa do Sim. gnosticismo, um nível espiritual superior. Começaram a se sentir superiores e também virou um símbolo de nacionalismo. Israel está vivo, né? Nós Sim. estamos vivos. Que loucura, né, Davi? Verdade. Que maluquice, cara, que maluquice. A sinagoga, que é o lugar, né, onde as escrituras eram ensinadas, elas começaram a receber os escribas, que eram especialistas na tradução, e aí o que deveria ser uma coisa assim muito caseira, muito familiar, muito simples, virou um momento assim de muito luxo, e o Muito escriba prazer, né? blazer, né? O escriba virou um cara assim de extrema importância, né? De extrema importância, de valor nacional. Andava na rua, e o pessoal cochichava, ih, lá vem o escriba, olha o escriba, chegou o escriba. Tem as passagens bíblicas. Então um doutor da lei levantou-se e perguntou. Eles eram imponentes, eles começaram. Tamanha importância, né? Pois é, rapaz, se colocar acima. E quantos líderes hoje das igrejas se colocam acima dos liderados, né? Verdade. Tem igreja que, fazendo aqui um recorte, né? Existem comunidades, pelo menos existia até antes da pandemia, que os líderes nem participam das reuniões. As reuniões estão rolando, aí o cara entra por uma porta, assim, por trás do palco, por trás Sim. do púlpito, né? Sobe uma escadinha
e entra e fala, daqui a pouco desaparece. Quando ele chega, todo mundo levanta, né? Todo mundo sai da frente, tira o carro para ele estacionar, levanta para ele sentar, para ele comer. E o camarada curte, gosta Sim, desse sim. negócio. Não, tem lideranças que incentivam até que tenha ali um maleiro, né, que carrega sua pasta até dentro da igreja. É verdade. É, eu Você já queria, abaixou, você já abaixou na lama, Davi, para o líder passar em cima de você, não? rapaz, nunca cheguei nesse momento não, porque meu pai me criou bem, graças a Deus. Mas eu queria Ah, dizer a você que é convidado, pregador, né? Você está ali entrando, chegando numa igreja para poder, né, falar da palavra de Deus. Por favor, não dê essa gafe de chegar atrasado, achando que você é a última Coca-Cola do deserto. Fica a dica. senti que rolou uma mágoa agora, né, Davi? Uma Não, mágoa. não, não. Mágoa nenhuma. Mágoa nenhuma, mas Ah, é o que você está dizendo, né? é. Infelizmente, O cara muitos chega líderes. atrasado para poder ter aquele glamour, né? Chegou. Isso. Oh, enfim, ele chegou, né? Como se fosse um salvador, né? É, estamos aguardando, ele está vindo, né? O É, Messias, o Messias ele era aguardado pelos judeus para se vingar das outras nações, né? sim. Eles queriam vingança. Ah, olha que coisa linda, né? Como se isso tivesse a ver com o reino de Deus, né? O desejo de Sim. vingança, né? O desejo de glória, desejo de honra. Isso foi alimentado pelos judeus nesse momento em que Jesus e João Batista vão aparecer, vão aparecer. Bom, dito isso, né? Para a gente entender mais um pouquinho, a lei oral, né? As práticas orais, a tradição judaica, a gente chama de Mishnah, que é a maneira de se comportar. Se não bastasse a lei de Moisés, os doutores da lei, os escribas, os religiosos, acabaram criando também essa coisa da tradição, da Sim. tradição. Jesus estava lá com os discípulos, eles perguntam, né? Seus discípulos não lavam as mãos, seus discípulos não fazem isso, seus discípulos não fazem aquilo. Então eles começaram a valorizar muito a tradição, os paramentos, né? A roupa deles aí, tá vendo? A roupa, Sim, sim. né? Tudo aquela coisa do. Tem uma música do Azaf muito legal dos anos 80 que ele fala sobre isso, né? Sobre paramento. O nosso Deus não vê como nós o que está por fora. Muito legal, falando disso, de como os judeus rapidamente se esqueceram do passado, do juízo, das dores, e passaram a exaltar a lei, a exaltar a tradição e a exaltar a esperança da vinda de um Messias que os colocasse de volta numa posição de glória, que é o que eles queriam, ter uma posição de glória, de controle, de superação. Leclerc, Você olhando para um cara desse dá medo, não dá não, Davi? dá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que eles tinham talvez esse olhar de que o Messias ele viria ali com poder, glória, né, para causar a vingança ali, né, de Israel, por conta do olhar que eles tinham para o momento do êxodo ali, da libertação do povo judeu diante do Egito e todas as pragas de Deus como vingança ali, né? Talvez no entendimento deles, e como eles se tornaram ali livres. Olha, Davi, pode até ser que essa história tenha um tipo de influência no olhar do judeu, mas essa expectativa ela foi criada por outra razão. Na verdade, o judeu ficou mesmo soberbo, ficou altivo. Ele passou a se Entendi. sentir, ele passou a se achar assim, escolhido, né? Nós somos os escolhidos de Deus para governar o mundo. A gente tem um exemplo hoje no mundo que é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos eles têm lá o manifesto deles, o Destino Manifesto, que é uma perspectiva de alguns americanos de que os americanos foram escolhidos por Deus para controlar, para governar, para salvar o mundo. Os judeus tinham mais ou menos essa ideia. A diferença é que os judeus queriam salvar o mundo destruindo o mundo. Só eles governando gloriosamente. Eles esperavam Sim. que o Messias viesse desta forma.
E o que acontece? Além da lei oral, que é o Talmud, né? Além da lei, vou voltar aqui, além da lei do Mishnah, que é a tradição, a lei oral se tornou muito importante. Então, essa coisa de ficar dizendo, né, ficar falando, ficar repetindo, está escrito, porque está escrito. Então, virou meio que um discurso. E aí, todo esse contexto que eu estou citando aqui, para os nossos amigos aqui que estão assistindo, todo esse contexto explica muito bem por que Jesus batia tanto nos religiosos. Ele batia nos religiosos pra caramba. Por quê? Porque os religiosos transformaram a lei e a tradição na sua nova idolatria, no seu novo modelo de idolatria. Não tinha mais aquela idolatria tradicional da divindade, do ídolo, mas eles passaram a ficar soberbos, orgulhosos e tinham assim um olhar muito distorcido da erudição. E o pior de tudo, e isso tem a ver com a gente, né, Davi, com o nosso tempo, Sim. é que quando o camarada chega nesse nível que os judeus chegaram, o que acontece? Se você não concordar com ele, se você não fizer parte da panela dele, se você não tiver inserido no grupo dele, você é um demônio, você tem que arder no fogo do inferno. E você observa que as igrejas evangélicas, né, muitas delas gastam um tempão dizendo que as outras estão erradas, né? Só se você estiver naquela ali é que você vai ter direito à vida eterna. Não é verdade? Como faz sentido os erros recorrentes? E olha que a gente está falando de religiões diferentes, né? Não é? A gente está falando do judaísmo e como, infelizmente, né, muitos evangélicos acabam absorvendo emblemas, forma de olhar, né, do judaísmo incorretamente. Você falou um pouco do Talmud aí, né? Eu trabalho com um amigo que ele é judeu, né? Aí eu perguntei ele, falei, pô, cara, mas hoje em dia, pô, se o cara pega o outro em adultério, pô, rola ali o apedrejamento, né? Aí ele me explicou, né, que houve muitas atualizações em relação ao Talmud e hoje eles entendem que não deve ser feito dessa forma, entendeu? Não me contou também como é que é feito, né? Espero que não seja uma outra que termine em morte. Choque elétrico. Que termine em morte, né? Mas ele deu a entender. Então, assim, foi aquilo que a gente falou na última aula. Se os próprios judeus se renovaram e não têm um olhar literal sobre as leis deles, né? Sobre a forma como eles aprenderam lá no Levíticos. Cara, porque tem muito evangélico hoje aqui no Brasil que pegam as simbologias e fazem disso doutrinas. É verdade, é verdade. E nos anos 80, nos anos 90, nós tínhamos uma pregadora famosa que já falamos dela várias vezes, que é a Valnice Milhomes, e ela transformou a igreja dela numa igreja totalmente judaizante. Uhum. Ela usava a bandeira de Israel, castiçal. Até o Dr. Paulo Romero, com quem nós já conversamos aqui, escreveu um livro chamado Super Crente, que era um livro onde ele falava desse assunto, de como as igrejas evangélicas se deixavam seduzir por essa magia, né? Por esse simbolismo, por essa coisa. E hoje você vê que muitas igrejas investem nisso. Agora não, por causa da pandemia, mas antes da pandemia, depois vai voltar, o pessoal viaja para Israel, faz caravana, né? Traz água lá do Rio Jordão, o azeite lá da ovelha, da oliva de lá, né? Beijo chão, né? Tem até eu tinha um amigo que trabalhava com turismo, que ele contou que de vez em quando tinha uns turistas que ficavam alucinados, assim, entrava meio que num transe e o cara achava que era hebreu, que estava vivendo nos tempos de Jesus. O cara sumia, cadê fulano? Sumiu, saía andando pela rua, em transe. Como é que aquele lugar exerce sobre as pessoas um fascínio, né? Uma sedução, uma atração, como se Israel fosse a última Coca-Cola do deserto, como você citou, o último biscoito da bolacha, mas a Bíblia vai nos dizer que não é. Jesus é o primeiro
a bater e bate muito na religião judaica. Eu tive também uma aluna que ela foi a Israel uma vez e trouxe para mim um chaveirinho, um souvenir. E ela falou assim: professor, eu trouxe aqui para você, especialmente. Eu falei: ah, que legal, poxa, muito obrigado pelo presente. Não, mas não é só um presente, é de Israel. Então o senhor Aí você bota, fez assim, né? o senhor bota a sua chave, porque o senhor vai ser abençoado, porque Israel é um lugar abençoado. Tá vendo? Ah, eu achei que ela ia falar para você botar a chave do carro, que Deus ia transformar o seu carro num Transformer. Eu sou Optimus Prime. Na verdade, muitos evangélicos, muitos cristãos acham que Israel é um lugar especial, né? Sim, sim. Aquele lá é um lugar que é até Terra Santa, tem até Não, igreja com esse nome, Ministério não, Terra Santa. é até bom falar, Leclerc, porque assim, existem muitos piedosos e estudiosos que, ao chegar lá na Terra Santa, né, se emocionam, choram. Isso é super válido e é Claro, fato que, claro. que a gente caminhar ali na Via Dolorosa até o Gólgota, isso traz para a gente Uma prints daquilo que a gente afetiva, isso, uma relação daquilo que a gente afetiva. estudou. Isso é ótimo, isso é lindo. Mas daí a pessoa querer canonizar ali aquele lugar, santificar. Olha, aqui, ó, Jesus ressuscitou aqui. Aí a pessoa vai lá fazer uma oração diferente, ou É, vai levar uma pessoa que está ali quase morrendo. Não, ela vai ressuscitar aqui, ó, no túmulo de Jesus. Não, aí não. verdade. Quantos cristãos têm o sonho de se batizar no Rio Jordão, né? Sim. Pega um avião, vai para lá se batizar. O nosso presidente, ele batizou lá. Opa, mudando de assunto, então, Jesus bate o Messias, o Messias. Outro Messias. Essa frase aí de Jesus, né? Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Sim, Essa frase de Jesus, essa frase ela aponta para uma perspectiva muito importante que a gente já falou na aula passada. sim, Jesus é superior a Moisés, superior à lei, superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Israel, ao templo. Falamos aqui também na aula passada que você vai nos cultos aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, não importa. E as igrejas ficam horas e horas falando de Davi, de Moisés, de Sansão, de Elias, de Josué, mas todos esses homens morreram e foram sepultados. Jesus, sim. porém, ressuscitou. Então Jesus ele chama para ele a autoridade, E a gente conversou chama para ele também, o tempo todo. conversamos um pouco na última aula sobre isso, né? Jesus sempre trazia o olhar dele, né? O olhar, como você falou, um olhar superior àquilo que eles tinham aprendido, né? E ele fala assim, tá, mas como é que você aprendeu? Tá, mas como é que você ouviu? Isso, exatamente. Aí ele, então, eu, porém, digo assim, né? Isso é muito, o pessoal que teve análise textual aí na faculdade, né? É a tese e a antítese, né? Jesus fala, tá bom, qual é a tese que você tem? Aí ele vinha com a antítese. Exatamente, exatamente. Então, qual é o contexto histórico que a gente tem? Para quem está assistindo a nossa aula ao vivo, né? Ou vai assistir depois. Que contexto Sim, é esse? O contexto histórico é um contexto de um Israel decadente, né? Um Israel decadente que, apesar da sua decadência, não dá o braço a torcer, não tem mais monarquia, não tem mais glória, não tem mais poder, não tem mais dinheiro, não tem mais nada. Mas não sim, dá o braço a torcer, né? Continua achando que merece tudo, merece honra, e agora, como não tem onde se apegar, vai se apegar a quê? Vai se apegar à lei, vai se sim, apegar à tradição, vai se apegar à promessa do Messias, e é nesse momento histórico que o Salvador vem. sim, E ele vem para quê? Ele vem para trazer esperança para os que querem Deus. A esperança do Salvador é para aqueles que querem Deus. E para aqueles que não querem Deus, para aqueles que querem glória, honra, força, para esses o Salvador trará juízo. A gente não vai citar aqui a passagem, porque a gente está estudando, né, o livro de João, um versículo de cada vez, sim, mas o próprio profeta João Batista faz uma declaração que ficou famosa, né?
bastante famosa. Quando Jesus aparece, né, quando Jesus começa a surgir, logo no início da sua caminhada, João Batista vai dizer, né, vai dizer que eu vos batizo com água. Lembra dessa passagem, Davi? Eu Lembro. batizo você, porque João Batista batizava as pessoas no rio, no No Rio. deserto. Eu vos batizo com água, mas depois de mim virá um de vocês que vos batizará com fogo. Sim. E aí, a galera pega esse versículo para dizer que é poder de Deus, poder Sim. pentecostal. Bom, a Bíblia vai nos ensinar que toda vez que se fala de fogo, não É é juízo. é juízo, não é nem poder, nem o Botafogo. É juízo, juízo. Sim. Quando Deus, cai. é Deus penalizando, né? Quando cai fogo, é porque já era, meu irmão. Não tem solução. Queima no fogo. Arde Leclerc, no fogo. Fala. eu queria fazer um recorte aí em relação ao que você falou sobre Jesus vir, né, para aqueles que queriam Deus, né? E essa passagem que a gente acabou passando aí, que está em Mateus, diz assim, eu vou ler só o início, só para vocês terem uma noção do que a gente está falando, né? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Né? Esse aí tá aí na passagem de Mateus 23, no verso 13. Então, Jesus também veio a se dar a conhecer àquelas pessoas que não conseguiam nem ter acesso ao conhecimento bíblico, né, ao conhecimento das escrituras, da lei, porque eram excluídos, né, ficavam à margem, porque os doutos da lei, os fariseus, só queriam ensinar ali para aquela nata, né, como você falou. É verdade. E esse texto que você leu, que a gente não leu o texto, mas ele estava aqui no slide, né? Sim. Esse texto, ele traz assim, ele traz a perspectiva igual a essa que eu citei de João Batista, porque quando Jesus fala, o que ele vai dizer para os religiosos? Vocês não entram, olha a frase de Jesus, vocês não entram nem deixam entrar. Ou seja, se vocês acham que estão abafando, vocês não entram. Ó, Sim. a palavra de Jesus, a frase de Jesus é uma frase de juízo, né? Vocês estão fora. E estão impedindo os outros de me conhecer. Isso é muito legal no texto. Leclerc, deixa eu só ler mais 2 versículos aí, ó. Ai de vocês, mestres da lei de fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Olha que palavra pesada, né? Ô, meu irmão, Jesus... Jesus. Desceria o aclinho, né, sobre Jesus. Palavra pesada. Esse é o contexto. Pesado. Ó, nós estamos. Você vê como é que estudar a Bíblia, né? De vez em quando alguém escreve, fala pra gente, não, é tudo muito simples. Poxa, olha quanto tempo a gente está aqui, 40 minutos, 50 minutos, para montar o cenário, montar o contexto. Esse é o contexto. Jesus vem como Salvador de um povo que clama a Deus por salvação, e a religião que deveria contribuir para que as pessoas tivessem acesso, ela virou uma barreira, virou um problema, que é exatamente o que a gente está vivendo hoje, né, cara? Verdade. Os caras vão para as igrejas aí, dão tudo, dão o tempo, dão o dinheiro, né, perdem a família, perdem a saúde, e ouvem o quê? Mentira, é um falso evangelho, de um falso Cristo apontando para um falso céu. Infelizmente. Agora, a pergunta que não quer calar é essa aqui do título, né, Davi? Que está aqui embaixo. Por que João Batista, o profeta precursor de Jesus, ele tem grandeza? Que é o que a gente está afirmando. Exatamente por todo esse contexto que a gente narrou. Sim. João Batista é justamente o profeta que vem para abrir o caminho
para a chegada triunfal do Messias, que vai reconectar a criatura com o Criador. João Batista é um mensageiro de Deus. Sim. Para isso. E aí, quando a Bíblia diz que João Batista é a voz que clama no deserto, pronto, agora também a gente já sabe por quê. Porque é um deserto de fé, é um deserto de graça, é um deserto de oportunidades. A gente nem vai ler esses textos todos, mas todos eles falam da mesma coisa. É um deserto. Parece que assim, tá tudo deserto, lembra o quê? Calor intenso de dia, frio intenso à noite, você não vê o horizonte, você não vê uma saída, você não vê água, você não vê nada. A impressão que você tem no deserto é que você vai morrer ali. Então, Sim. quando João Batista é a voz que clama no deserto, porque ele vai começar a falar num momento em que a voz de Deus está silenciosa. Não é porque ele pregava no deserto, né? Porque aí o cara vai falar que ele pregava no deserto. Não é por isso, é porque o contexto é um contexto de pobreza espiritual. Sim. Israel não aprendeu nada. E a pandemia, que está aqui agora entre nós estamos aqui falando dessa aula, no dia 8 de outubro de 2020, no contexto da pandemia. Muitas comunidades de fé voltarão da pandemia sem aprender nada. Vai voltar tudo como era antes. Né, os caras prometendo mundos e fundos, né, se auto-intitulando profetas, curandeiros. Nenhum desses caras curou a Covid, ou repreendeu o vírus, ou curou o mundo, nada. Mas os cristãos, infelizmente, vão se deixar levar por esse discurso e os caras não vão aprender nada. É uma pergunta que a gente precisa se fazer, não nessa aula, né, mas no outro dia, né, Davi? Sim. O que nós vamos aprender com esse momento que a gente está passando? Porque os israelitas não aprenderam nada aqui. João Batista veio pregando no deserto. Mas eu tenho a plena consciência, Leclerc, de que assim, muitas pessoas abriram os olhos, né, em relação ao que você está falando, né, porque esses ditos pastores, profetas, não, no momento mais chave para eles atuarem, né, não conseguiram de forma nenhuma atuar. Muitas pessoas abriram os olhos em relação a essas pessoas, mas infelizmente muitas pessoas ainda vão se colocar na mesma condição de seguir essas pessoas, porque eles sabem atrair as pessoas, infelizmente, com esse ensino incorreto. E tem muito orgulho, né? O texto que você leu de Mateus, a gente não está lendo Mateus, está lendo João. Sim, sim. Mas está tudo dentro do mesmo contexto. Do mesmo assunto. O que esse texto vai mostrar para gente? Jesus, o Deus encarnado, nós estamos falando de Deus, cara. Deus! Uhum. Deus está ali diante dos caras, falando com eles, e os caras não querem ouvir. Não, então, não adianta. É bom fazer o recorte, que eram os caras mais sinistros da época. Seriam aqui os megas pastores de hoje. Os caras que dão aula em seminário, os teólogos, né? Verdade. Os caras sacam tudo, leem pra caramba. Foram incapazes de reconhecer, de se curvar diante do Messias. É um problema, mas a Bíblia precisa ser lida para que ela abra os nossos olhos. Então você vê tanta preocupação com moral, né, Davi? Com comportamento humano, né? Tanta vigilância, né? Tanto patrulhamento, tanto isso, tanto aquilo. Não, fulano se veste dessa maneira, a família dele, você que não tem uma família organizada, como pode liderar, fazer? É um patrulhamento enorme, mas os caras que estão liderando estão conduzindo o rebanho para longe de Deus. Sim. Que é mais ou menos o que os religiosos da época faziam, um patrulhamento enorme, não pode isso, não pode aquilo, não pode, nada pode. Aí o que Jesus disse? O texto que você leu, vocês não entram e não deixam os outros entrarem. E não deixam os outros entrar. Tá todo mundo triste. Todo mundo deprimido. Não tem a pergunta da mulher samaritana? A gente vai chegar lá, né, David? Daqui a 3 anos, a gente vai chegar no capítulo 4. E a mulher samaritana diz para Jesus assim, poxa, a gente não sabe nem onde deve fazer o culto. Nem essa orientação básica a gente tem. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Nós estamos perdidos. Estamos perdidos. E Jesus, então, bate. Por isso que é um deserto. Deu para entender?
o deserto, a Lucilene está falando aqui, ó, estamos vivendo dias difíceis. Verdade, Lucilene. Estamos vivendo dias difíceis, muito difíceis. Sim, verdade. A Célia está falando aqui, ó, escola bíblica é tudo de bom. É mesmo, Célia, estudar a Bíblia é bom demais, é bom demais. A Ellen falou aqui, ó, pregador chegando na hora da pregação, só para poder receber a glória, né, Ellen? Entrar pelo meio com luz em cima, né? A glória é Olha, só de Clé, agora Jesus. que eu vi que você tá grifando aí, né? O comentário do pessoal tá Tô, aparecendo tô. na tela, legal. Isso aí, para a galera poder ver. Sim, no Verdade. vídeo. Legal. Bom, esse momento aí de João, nós estamos no início ainda, hein? Estamos tentando entender por que o evangelho de João mudou de assunto de repente para falar de João Batista, né? Bom, Sim, João Batista é um personagem singular. Ele é um personagem único. sim, Ele foi tão único, tão especial, tão incrível, tão impressionante, tão impactante, tão glorioso, tão espetacular, que muitos da geração dele acharam que ele era o Messias. sim. Fica a dica, hashtag fica a dica. Tô dando a dica. Como diria o meu mestre Ziel Machado, a chave hermenêutica é essa coisa da luz aí que a gente leu. Por quê? Porque João Batista ele é um cara singular. Olha os textos aí. Ele era ativo e piedoso, o pai dele, na verdade, né? O pai de Sim, João Batista foi um sacerdote. A mãe de João Batista era estéril. sim, Estéreo. Isso é bem coisa de Antigo Testamento, né? Ela era estéreo. Um anjo apareceu para dizer que ela ia ter um filho e que sim. isso era um plano de Deus. Ou seja, João Batista foi escolhido por Deus antes de nascer, o que é uma coisa assim muito doida, muito doida. Sim. O cara já nasceu. Hoje você vai nessas igrejas, né? Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Bom, eu não sei se Deus tem um propósito para mim e para você, Davi, mas para João Batista tinha, com Tinha. certeza. Que o cara já nasce com um plano. Não, e quantas referências, né? Porque ali acima nos slides, né, a gente passou pelo menos umas 4, 5 falando da voz que clama no deserto, né? Então, Não assim, é? Lá no deixaram, Antigo Testamento. deixaram bem claro para o povo judeu entender, né? Quando ele viria. Pô, e ele era inclusive, a Bíblia diz que o pai de João Batista duvidou, falou: não, isso Sim. não vai acontecer, não vai acontecer. Aí Zacarias. o que houve? O anjo falou assim: você vai ficar mudo. Ele ficou mudo, não podia falar, não podia contar. E aí é um ato único, singular, só que ele não é raro, ele lembra outras coisas. Olha os outros personagens: Isaac, Sansão, Samuel, só gente fraca, só gente que não fez nada. João Batista é comparado com essas pessoas do Antigo Testamento. Então a vinda dele é uma coisa incrível. Singular. Obviamente, não é? Imagina, você está andando na rua ali no deserto, na província, de repente você vê João Batista passando. Qual é a impressão que você tem? Que você está no centro, como se diz nas igrejas, né, Davi? No epicentro da vontade de Deus. No epicentro da vontade de Deus. Você está vendo a vontade de Deus acontecendo. Então, Sim. João Batista se tornou uma pessoa admirada, né? Adorada, reconhecida, exaltada. As pessoas davam a ele um valor incrível. Por isso que João vai dizer, no versículo que foi lido aqui no início, João Batista veio para testemunhar da luz, mas ele não era a luz. Sim. E depois no capítulo 5, que você também leu, Jesus vai dizer o quê? João Batista veio para dar testemunho de mim, mas eu não preciso de testemunho de homens. Eu Forte, hein? testemunho, não é? Olha que coisa incrível, né? Isso significa o quê? Que muitos israelitas entendiam que Jesus deveria ser seguido porque João Batista mandou seguir. Tipo assim, ó, nós estamos aqui te ouvindo, né? Porque João Batista mandou. Ou seja, João Batista é maior do que você, é mais importante do que você,
É mais poderoso do que Jesus vai falar assim, não, o meu testemunho é maior do que o de João Batista. Sim. E por que João Batista ficou com essa fama, Davi? Por causa de tudo isso que a gente está lendo aqui. E vamos reconhecer, né, Davi? O cara não era fraco, né? Não era comum, né? Não, ele era um profeta diferenciado, porque não haviam assim muitos profetas mais naquela época também, né? Então, João Batista ele tinha ali um recorte ali antes da vinda do Messias, né? Ali pelo menos do seu ministério, ele tinha um espaço só dele, né? E ele em todos os momentos preparando o caminho para o Senhor, sempre falando, vai vir um que ele vai vir, e ele é maior do que eu, ele é o próprio Deus. Então, assim. É verdade, é verdade. A importância realmente de João Batista. E ele é a realização viva da obra de Deus. Porque, Sim. na verdade, o nascimento de João Batista representa o cumprimento de vários textos bíblicos que outros profetas deixaram como legado. Sim. Então, você olhando para João Batista, você está diante de uma profecia. Quantos de nós que estamos aqui assistindo, eu e Davi, e alunos aqui, amigos estão aqui, quantos de nós já ouvimos profecia nas igrejas e não vimos se cumprir, né, Davi? Já não vimos se cumprir, né? Profetizaram e blá, 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 e não aconteceu nada. Mas João Batista tá aí, ó, na cara de todo mundo. Então ele é uma profecia viva de Deus e a vida dele é consagrada literalmente, que é uma outra palavra que a gente tem que explicar, que é consagração, né? Ah, minha vida, você está no trânsito andando de carro, daqui a pouco você vê um adesivo assim, este carro foi consagrado ao Senhor. Bom, se isso for verdade, então o motorista tem que pegar a chave do carro e levar lá na igreja. dá na mão de Jesus. Jesus tem que pegar o carro e sair andando de casa. Esse carro é meu. Tem até um vídeo no YouTube, não sei se você já viu, Davi, de um cara vestido de Jesus andando na rua, já viu? Não, acho que não. Ele se veste de Jesus andando na rua, aí quando ele chega assim, este carro pertence a Jesus. Aí ele chega pro cara assim, me dá a chave. O cara, tá maluco? Não, ó. Você disse que o carro pertence a Jesus, eu sou Jesus, prazer, o carro é meu. Consagrar significa entregar totalmente. Uma vida consagrada é uma vida que não pertence mais à própria pessoa. Sim. Então, por exemplo, Samuel foi consagrado ao Senhor. Então, a mãe de Samuel, lá no livro de 1 Samuel, pegou o garotinho, novinho, e entregou no templo. Acabou. Foi uma vida consagrada ao Senhor. Sim. João Batista foi consagrado, ele largou tudo, ele saiu da civilização, foi para o deserto, ele era um cara vegano, né, comia gafanhoto. Não, vegano não, porque o vegano não vai comer gafanhoto, né? Era vegetariano, talvez. Tá bom, ele era naturalista, então, né, um cara super pós-moderno, estava lá vivendo a vida dele e afastado de tudo. E isso é bom. Esse detalhe é importante, Davi. O fato de João Batista ter se afastado de tudo fez com que ele não fosse influenciado pela tradição da religião judaica. Olha que coisa legal. Isso é uma dica importante do texto, né? Sim. Ele era diferentão. Por que ele era diferentão? Porque ele não foi criado no meio dos saduceus, nem no meio dos fariseus, nem no meio dos... Ele não tem ranço, como se diz, né? Ele não tem ranço. Sim. Ele não tem ranço. Ele está livre. Tudo que ele sabe sobre Deus, ele aprendeu com quem, Davi? Com o pai dele, Zacarias, né? Com o pai dele e com o próprio Deus. Com o próprio Deus. A teologia de João Batista, o entendimento de João, não foi formado na escola, no seminário. Sim. Porque quando a gente vai para o seminário, né, Davi, eu e você, a gente aprende, mas vem ali por trás do aprendizado a cosmovisão do professor. Sim, né? As influências, Exato, e João Batista não tem influência de ninguém, a influência dele
é do próprio Deus, ele tem um estilo de vida diferente, muito diferente. Bom, já indo para o final, porque não vai dar para a gente falar desse assunto todo hoje, então já aproveito para convidar você que está assistindo para quinta-feira que vem, né, Davi? Sim, sim. Quinta-feira que vem, inclusive, é dia do professor. Eu e Opa! Davi esperamos presentes dos alunos aqui. Por favor, mandem presentes para nós. 15 de outubro, dia do professor. Então, já convido você, para que está assistindo, para no dia 15 pegar a continuação dessa aula, onde a gente está falando de João Batista, né, exatamente nesse ponto aqui, ó. Deus o afastou de tudo e de todos, da influência política, da influência religiosa, para que ele pudesse aprender de Deus a partir do próprio Deus. Sim. Parece até treinamento Jedi, né? O cara vai lá para a montanha, né? Sim. O Jedi é o cristal e o cristal é o Jedi, né? A influência dele da força liberada das influências. Muito legal isso. Sim. E João Batista, ele era tão carismático que todo mundo tinha medo de João Batista. Herodes tinha um medo danado de João Batista. Todo mundo tinha medo dele, cara. A Bíblia diz que os soldados iam lá ouvir, os romanos iam ouvir João Batista. Eles tinham um medo danado dele, tinham um medo incrível dele. Incrível, incrível, incrível. Muito legal. Interessante, interessante, interessante. Bom, mas João Batista, né, ele é a luz. Como é que a gente sabe que ele é a luz? Porque ele veio para apontar o caminho. Todas as vezes que a escuridão prevalece, Deus envia a luz. Aí a gente começou a entrar no conceito de luz aqui, né? Sim. Ok? Deus envia a luz. Os profetas do Antigo Testamento, eles gostavam de falar em nome do Senhor, e quando os reis não sabiam o que fazer, não sabiam que decisão tomar, Deus mandava um profeta, e o profeta ia com a palavra de Deus, então ele levava luz, nesse sentido, né? A referência, o caminho, uma indicação, é para cá que a gente vai. É assim que o profeta agia. Então ele era o representante, e Jesus fala isso no texto que você leu de João 5. Ele era a candeia que brilhava, ou seja, a lâmpada acesa. João Batista era uma lâmpada acesa, e todos reconheceram isso na vida dele. Só que, e é aqui que a gente termina com 1 hora de aula, o que aconteceu? João Batista veio e apontou para Cristo. Sim. E essa que é a grande sacada, né, Leclerc? Porque a pessoa ali, né, no caso João Batista, consagrado a Deus, separado, aprendeu, né, com o próprio Deus acerca do Cristo que ele apontaria, né? Tudo isso ele poderia, assim como os fariseus, ter sentido de orgulho pelo que ele tinha, pelo status, pelos seus discípulos, porque João Batista tinha discípulos, né? É verdade. As pessoas seguiam João Batista também, né? As pessoas queriam ver ele batizando as pessoas e tal. Então, assim, tudo corroborava para que ele pudesse, de alguma forma, se vangloriar, né? Se encher de orgulho, mas mesmo assim, João Batista ele sempre apontou para Cristo. Ele podia, né, cara? Ele podia ter dito assim: eu sou a voz que clama no deserto. Verdade. Eu fui escolhido por Deus antes de ter nascido. Né? Parece até o Raul Seixas, né? Eu sou a luz das estrelas. Eu sou o fim, o início e o meio. Podia ter feito isso tudo. E, na verdade, Davi, né, vamos fazer uma reflexão aqui final. Tá. Quantos líderes nós vemos aí na mídia, nas igrejas, que nunca ouviram a voz de Deus? Verdade. Nunca viram nada, né? Nunca tiveram nenhuma experiência incrível com Deus, não tem vocação, nada, não tem nenhuma trajetória cristã, são de ministérios emergentes, e esses caras já são orgulhosos. Imagine
se Deus tivesse falado com eles, como é que ia ser? Verdade. Eles iam ficar insuportáveis, intragáveis, iam se encher de orgulho, né? E João Batista tem todos os motivos, porque Jesus, inclusive, vai dizer numa outra passagem que dos nascidos de mulher, dos homens, de todos os homens nascidos de mulher, que isso inclui até eu e você, João Sim. Batista foi o maior, Aham. dito por Jesus. Só que Jesus, depois, para dar uma esvaziada na bola dele, falou: Mas no meu reino, Ele é o qual, menor. qualquer um é maior do que. E aí, isso é muito bacana, né? João Batista, o grande profeta, aponta para Cristo. Sim. Bom,